Olá pessoal, eu sou o professor Iago, da disciplina de Filosofia, e eu vim aqui hoje trazer umas dicas para vocês, sobre a disciplina para o Anota Aí. Tá? O conteúdo que a gente vai ver hoje, as dicas que nós vamos ver hoje, é de um filósofo importantíssimo na Idade Moderna. Falar de Idade Moderna e não falar de Kant não fez nada, certo? Então o que a gente vai trabalhar hoje é o filósofo Immanuel Kant. Aqui eu trouxe como primeiro tópico a biografia. Como a gente pode trabalhar um pouco da biografia? Kant é um filósofo que trabalhou diversos temas, tanto da moralidade, quanto da ética, quanto da política e quanto do conhecimento. Então, hoje eu vim trazer dicas para vocês no que diz respeito ao conhecimento, a teoria do conhecimento em Kant. Como o homem processa o conhecimento, como esse conhecimento se dá dentro do ser humano, segundo a visão de Immanuel Kant. Quem é Kant? De uma forma rápida, de um resumo que a gente possa trazer de imediato sobre ele. Então, Kant é um filósofo prussiano, ou alemão, só que na época em que ele viveu, que foi lá pelo século XVIII, a Alemanha ainda não existia como país, então era a antiga Prússia, por isso que a gente diz que ele é prussiano. Foi um filósofo que trabalhou diversas áreas e muito sistemático. Então as suas obras são de uma escrita densa e muito sistemática. Tá? Então o primeiro ponto que a gente pode tentar entender para esclarecer melhor e destrinchar esse ponto do conhecimento sobre Kant é as fontes do conhecimento do sujeito. Segundo Kant, o sujeito possui duas fontes de conhecimento. Como assim, professor? Duas fontes de conhecimento, ou seja, os meios pelo qual o sujeito vai conhecer. Então, existe a sensibilidade e o entendimento. A sensibilidade no que remete aos sentidos e o entendimento no que remete à razão. Então, essas são as duas formas que o sujeito é possibilitado para ele conhecer. Dentro dessa perspectiva, o Kant trouxe para a gente uma análise no que diz respeito a duas correntes filosóficas que existiam na época, o empirismo e o racionalismo. Vocês bem devem se lembrar que o empirismo é uma corrente filosófica que prega que o conhecimento verdadeiro, que o conhecimento absoluto, ele vem por meio da experiência. Já o racionalismo, em contrapartida, afirma que o conhecimento verdadeiro e absoluto vem por meio da razão e não por meio dos sentidos, da experiência. Tá? E aí existia esse conflito entre os filósofos pertencentes a essas duas correntes. Como solucionar, então, esse problema? Precisamos aqui de uma resposta. De onde vem o conhecimento verdadeiro? Pela forma como acreditavam os filósofos empiristas ou pela forma como acreditavam os filósofos racionalistas? E aí surge o Kant, nesse meio termo, trazendo uma solução para esse problema. Essa solução é a criação que ele chama do criticismo. Então, o criticismo é uma corrente filosófica criada pelo Kant, que faz a síntese entre o empirismo e o racionalismo. Então, segundo o criticismo, o conhecimento verdadeiro não vem somente por meio da experiência, não vem somente por meio dos sentidos, mas também vem por meio dos dois, não só da razão e não só da experiência, mas das duas formas. Então, por isso que se faz uma síntese entre os dois conhecimentos. Um outro ponto importantíssimo e fundamental quando a gente fala de conhecimento e fala de Kant é a Revolução Copernicana Kantiana. O que é essa Revolução Copernicana Kantiana? Então, vocês bem se lembram da revolução trazida por Copérnico, na astronomia, em que ele tira aí a Terra como centro e coloca o Sol como centro. E Kant faz, nessa mesma perspectiva, fazendo uma analogia a essa revolução de Copérnico, também faz essa revolução, só que referente aos dois pontos do conhecimento.
né? Antes de Kant, acreditava-se que o conhecimento, que as informações eram extraídas do objeto, o objeto que passava essas informações. Então, se eu tenho uma cadeira, por exemplo, é a cadeira que está me dando a informação de que ela é verde, de que ela é acolchoada, ou seja, a informação, o conhecimento está contido no objeto. E aí o que é que o Kant faz? Ele revoluciona. Ele tira o objeto do centro, né, como Copérnico fez com a Terra, e coloca o sujeito como centro do conhecimento, né? Por isso o nome Revolução Copernicana Kantiana. O sujeito agora é o centro do processo do conhecimento. Por quê? Porque para o Kant é o sujeito que capta as informações trazidas do objeto. Tá? Então não é o objeto que as passa, mas o sujeito que as capta. Ok? Por isso o nome da revolução. E destrinchando esses dois pontos importantes dentro da filosofia kantiana, nós temos o primeiro, que é o sujeito. Para o Kant, pessoal, o sujeito, todos nós, de modo geral, temos uma supermente. A nossa mente, ela já possui, na verdade, todos os requisitos necessários para conhecer, para adquirir a informação, para adquirir o conhecimento. Segundo ele, o sujeito já é dotado de todas essas capacidades. E dentro da nossa mente existe uma estrutura a qual ele chama, né, estruturas da mente do sujeito, que ele define como tempo e espaço. Então, o tempo e o espaço são estruturas da mente do sujeito. E o que significa isso, professor? Esse espaço, pessoal, e esse tempo aqui não é como nós conhecemos, né? O espaço que nós vemos onde nós estamos e o tempo nesse sentido, mas é referente à estrutura mental de cada sujeito. Ou seja, todo objeto que eu visualizo na minha mente, eu só consigo visualizá-lo dentro de um espaço e dentro de um tempo. Tá? Se eu não consigo encaixar esse objeto dentro de um espaço e de um tempo, eu não consigo visualizar, eu não consigo conhecer esse objeto. Por exemplo, quando eu peço a vocês para visualizarem a cozinha da casa de vocês, tá? Vem logo à mente de vocês o espaço em que a cozinha está, né? Ou seja, a casa de vocês, e o tempo, né, em que você vai visualizando todo esse objeto na sua mente. Então, tudo é encaixado na mente através de um tempo e de um espaço. Já o objeto, né, que também é importante no processo do conhecimento, por quê? Porque, segundo o criticismo, o conhecimento, né, é uma síntese que vem do objeto para o sujeito. Embora o sujeito seja o centro desse conhecimento, mas o objeto também tem a sua importância. As formas de conhecer, segundo Kant, são duas. Uma forma a priori e uma forma a posteriori. Né? A gente vê comumente as pessoas falando, né, a priori isso, a priori aquilo, como se fosse inicialmente. Tá? Mas a priori é um termo específico da filosofia kantiana que significa todo conhecimento que vem a mim sem o uso da experiência. Então, esse conhecimento eu caracterizo como conhecimento a priori. É um conhecimento que eu adquiri sem precisar do uso da experiência. Já os conhecimentos a posteriori são conhecimentos que eu adquiro através do uso da experiência, certo? Então, essas são as duas formas com as quais o conhecimento chega até mim. A partir disso, existem dois termos, dois conceitos que também são caros à filosofia kantiana no que diz respeito ao conhecimento. O primeiro termo, ele chama de fenômeno. O que é o fenômeno para o Kant? É tudo aquilo que se apresenta dentro do tempo e do espaço da minha mente. Ou seja, tudo que eu consigo encaixar na minha mente, dentro de um espaço e de um tempo, é caracterizado pelo Kant como um
fenômeno, ou seja, ele se apresenta a mim e o sujeito capta as informações daquele fenômeno que foi apresentado, certo? E o segundo conceito é o de nômeno. O nômeno é o oposto do fenômeno, ou seja, o nômeno é aquilo que não se apresenta no tempo e no espaço da minha mente. Ou, como ele chama também, seria a coisa em si. A coisa em si, para o Kant, é aquilo que eu não consigo conhecer. Porque, vejam bem, pessoal, se não se apresenta a mim no espaço e no tempo, eu não consigo conhecer. Vamos dar um exemplo. Qual seria um exemplo de uma coisa em si ou de um nômeno? Deus, por exemplo. Tá? Deus. Quando eu falo em Deus, eu consigo encaixá-lo em um espaço, eu consigo vê-lo em algum lugar, eu consigo encaixar Deus em um tempo, determinar qual é o tempo que Deus está, que Deus surgiu, que Deus vai ali agindo, não consigo. Então, se eu não consigo encaixar Deus dentro das estruturas da mente chamada tempo e espaço, eu não consigo conhecê-lo. É esse o objetivo da filosofia kantiana no que diz respeito ao conhecimento. É estabelecer os limites da razão humana. Tá? O Kant aqui não está dizendo que as coisas em si não existem. Tá? Isso é um ponto importante. Então, o Kant ele não afirma que não existe. Ele só afirma que eu, com a minha razão, não consigo conhecer. Por quê? Porque não se apresenta a mim no tempo e no espaço. Outro exemplo, a alma. Eu não consigo encaixar a alma dentro de um espaço ou de um tempo. Tá? Então, se eu não consigo fazer isso, ela se torna a coisa em si ou um nômeno. Tá? Eu não consigo. A minha razão é limitada. Ela não abarca isso. A razão só consegue conhecer aquilo que se encaixa dentro de um tempo e de um espaço. E o objetivo de tudo isso aqui, trazido para vocês hoje, da filosofia kantiana, é mostrar como a nossa razão tem as suas limitações e também acabar com essa confusão que existia entre as correntes empiristas e racionalistas, como também os problemas metafísicos. Né? Muitas questões metafísicas em aberto, muitas questões sem resposta, e o Kant, a partir dessas suas teorias, traz para nós uma resolução a partir da perspectiva e do ponto de vista do conhecimento. Tá ok? A gente fica por aqui, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.